Olá, eu sou a Michele Branquinho, sou psicóloga especialista em relacionamentos e sexualidade. Atuo na clínica há quase 15 anos e sou proprietária da Clínica Espaço Absolute, onde eu comecei a empreender nessa área da psicologia. E hoje eu sou mentora de psicólogos e terapeutas. E eu quero te convidar a acionar as notificações aqui do meu canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui com conteúdo que te ajuda a desenvolver um consultório de sucesso. E hoje eu quero falar de um tema muito interessante com vocês, que é sobre mindset. Psicólogo nunca ouviu falar de mindset. Impossível, né, gente? Todo psicólogo já ouviu, e a teoria vem lá da Carol Dweck, que escreveu o livro Mindset e estudou o que é esse mindset, que significa mentalidade. E isso, gente, vem se tornando na última década um tema estudado dentro da administração, um tema estudado dentro da economia, em várias áreas de segmento comercial e de serviços também. Então, esse é um tema que tem sido estudado bastante, mas nós psicólogos muitas vezes sabemos, conhecemos, mas não aplicamos isso na nossa vida. Uma vez eu até cheguei a ouvir isso de uma psicóloga, que ela ajuda os pacientes dela a entenderem o mindset deles e que ela usa essa teoria com os pacientes dela e os pacientes evoluem. Ela que atende muitos empresários, às vezes atende médicos, mas aí eu perguntei para ela: "E o seu mindset, você desenvolve?" Aí chegou aquela hora que ela fez aquele cri, 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 né? Sim, por quê? Não, não faço. E sabe qual era o tema da nossa conversa? Meus pacientes não me remuneram como eu acho que eu deveria. E aí? Você acha que os seus pacientes pagam o valor correto pela sua sessão? Pagam o valor devido pelo conhecimento e pelo trabalho que você faz com eles? Então, isso passa também por uma mentalidade, por um mindset. Gostou desse conteúdo? Aproveita então, vai lá agora, se você não me segue aqui no canal, vai lá e me segue e me procure também nas redes sociais. Você me encontra em qualquer rede social pelo nome Michele Branquinho Psi. Voltando a falar aqui de mindset, vamos pensar um pouquinho sobre o que é mindset. Para a Carol, quando ela escreveu o livro, ela trouxe dois tipos de mindset: mindset de crescimento e o mindset fixo. O mindset fixo é aquela pessoa que ela tem um modelo fixo de vida, um modelo fixo de trabalho, e ela acredita que se ela mudar algo na vida dela, ela vai perder, ou ela tem medo de tentar alavancar carreira, relacionamentos e tudo na vida dela. Você já deve ter atendido, talvez, aqueles pacientes que chegam no seu consultório e falam assim: ai, perdi meu emprego, mas aí meu relacionamento tá ruim, minha família fez isso, meu filho tá passando por tal coisa. Você já viu que a pessoa passa por um problema em todas as áreas da vida? Então, essa pessoa ela tem que resolver algo, e esse algo que ela tem que resolver afeta todas as áreas da vida. Gente, não é diferente pensar no mindset. O seu mindset, se ele é fixo, ele vai ser fixo em todas as áreas da vida. Você não melhora nos relacionamentos. Você está num patamar e talvez nem seja ruim, tá? Muitas vezes tem mindset fixo muitos profissionais que já atingiram um certo nível da carreira. Pouco tempo eu estava pensando sobre isso. Atendi plano de saúde por um tempo, né? E já tive a minha agenda 100% de plano de saúde e fiz essa reversão até chegar a 100% particular, como é hoje. E nesse processo de desenvolvimento, atendi alguns pacientes de plano, que ao longo do tempo eu fui deixando de atender, os processos foram mudando, alguns pacientes já saíram de processo terapêutico e ali eu já não voltei a atender mais aquele plano e assim por diante, né? Então teve alguns pacientes que tinham condições financeiras e continuaram comigo. E isso, gente, faz toda a diferença, né? Se você consegue fazer se alavancar, faz às vezes um valor melhor, o paciente vem. Mas tem paciente que não vai conseguir. É a verdade. Por questão financeira, ele até gostaria de pagar mais, mas ele não tem condição. E foi por isso que surgiu um projeto que eu tenho aqui na minha clínica, que é esse de ajudar profissionais a crescerem. E esses profissionais que estão crescendo, nós também estamos ajudando pessoas que talvez não tenham condições de pagar de imediato. E isso faz toda a diferença. E aí eu estava analisando exatamente essa semana uma situação que aconteceu. Alguns pacientes não continuaram comigo. Por quê? Porque
que não tinham condições, né? E foram sendo encaminhados para outros profissionais que eu encaminho aqui na minha própria clínica. E eu vi essa semana que um profissional que trabalha comigo e que talvez tenha aí já o dobro de tempo de formado do que eu tenho, e 10 desses meus pacientes antigos foram para ele. E eu fiquei pensando nisso. Qual é a diferença? Por que que ele, com mais tempo de formado, ainda continua atendendo plano de saúde e eu, com 50% do caminho que ele tem, de tempo que ele tem, né, já não atendo mais? Isso é mentalidade, gente. Alguns profissionais, inclusive, que eu converso, uma outra profissional me falou isso há um tempo atrás: Michele, eu não quero parar de atender plano, que é como se fosse um salário fixo. Porque eu tenho ali o meu valor fixo por mês e eu estou confortável com isso. Talvez melhor pingar do que faltar. Eu já ouvi isso. E aí as pessoas não vão para o mindset de crescimento, que é um mindset que leva você para alavancar outras coisas e crescer em diferentes níveis e diferentes áreas da vida. E sempre que eu falo de mindset, e na minha mentoria tem um módulo onde eu falo especificamente de mindset, mas eu não falo só da teoria da Carol. Eu trago uma coisa que está dentro da psicologia que a própria psicologia não fala tanto. Não tem muita gente preocupada com isso e que talvez a administração tenha se apossado mais dessa teoria do que nós psicólogos, que é a teoria da pirâmide de Maslow. Você que é psicólogo aí vai se lembrar dessas aulas na faculdade. Maslow, um psicólogo da década de 60, ele falou sobre a pirâmide das necessidades humanas. E ele estabeleceu 5 níveis para essa pirâmide. E ele coloca lá embaixo, na base da pirâmide, as nossas necessidades fisiológicas, que é o quê? Comida, água, sexo, descanso, né, sono, tudo isso. São necessidades fisiológicas que você, ser humano, não consegue viver sem. Isso vai te adoecer, isso vai te trazer problemas se você elimina isso por muito tempo, não é? E aí, acima dessa, tem a segunda, que é a necessidade de segurança, que é aquela necessidade de você ter saúde, família, casa própria, carro, um emprego estável, uma carreira estável, né? Então, essa é a segunda busca do ser humano, segundo ele. E depois ele vai para a terceira, que é a de relacionamentos e amor. O que que ele diz aqui? Ele fala sobre intimidade sexual? Fala. Mas ele fala sobre família, ele fala sobre relacionamento amoroso, ele fala sobre amizade, sobre essa necessidade do ser humano de se relacionar. E são coisas tão interessantes de se pensar que no quarto nível ele vem falar da autoestima. Gente, a autoestima é um tema tão importante. Eu quero fazer ainda um vídeo aqui nesse canal falando só sobre a autoestima profissional. Porque eu tenho lidado com profissionais com autoestima baixíssima, que têm vivido situações que ele poderia ter sucesso e não tem, porque a autoestima dele atrapalha. Né? E nessa etapa da pirâmide, nessa quarta etapa, é onde a gente vai ver sobre conquistas, sobre confiança, sobre respeito dos outros, sobre aceitação. E sobre também respeito aos outros, né? Que aqui também é importante. E aí vem o topo, que é algo muito importante. O topo da pirâmide é a realização pessoal, que é a questão onde estão ali a criatividade, a moralidade, a espontaneidade, a solução de problemas, viver de forma natural. Ele dizia que apenas 2% da população no mundo, tá? No mundo, não tinha esse problema. Só 2% no mundo conseguiam chegar ao fim da vida com realização pessoal. Até lá, né, a década de 60, isso era estudado de uma forma. Se a gente trouxer isso para hoje, como é, né? Como isso seria? E tem uma parte dessa teoria, inclusive, eu não estudei isso na faculdade. Talvez você que esteja vendo tenha estudado. Na minha faculdade isso não foi falado, que é as BNEEDs, que foi o que ele deu o nome de meta-necessidade. Seriam as necessidades que essa pessoa que tem realização pessoal tem. E eu trabalho isso com os meus alunos, porque se nós não atingirmos essas metas necessidades, nós não vamos chegar ao topo da pirâmide. Mas sabe uma coisa que é muito interessante? Se você pegasse o topo da pirâmide, a autorrealização, e colocasse ela na base, será que a vida não seria diferente?
Eu trabalho isso, gente, inclusive com os meus pacientes no consultório. Sabe por quê? Autorrealização é um caminho para você alcançar aquilo que você tanto sonha. Sabe uma coisa que eu vejo muito? Ah, Michele, mas se eu coloco a autorrealização, as necessidades de autorrealização na base da pirâmide, Isso é impossível. Eu tenho necessidades básicas lá, que são as necessidades fisiológicas. exato. Tem muita gente que está vivendo nas necessidades fisiológicas e na necessidade de segurança. Você sabe por que eu falo de autorrealização na base da pirâmide? Quando você não tem autorrealização, você come demais, você bebe demais, você tenta suprir as suas frustrações no sexo. E a vida, gente, não funciona assim. A comida, ela não tem que suprir as suas necessidades. Isso é tão interessante que existem alguns estudos mais recentes que falam disso. Alguém que tem necessidade de autorrealização suprida ou em processo de suprimento, ela tem um relacionamento diferente com a comida. Você, psicólogo, sabe que a gente se relaciona com a comida. Sabe aquele momento onde você tá ali à noite frustrado com a vida, que você tá ali no sofá da sua sala e que você vai e ataca a geladeira? É falta de autorrealização. Por isso eu falo dessa teoria na minha mentoria, sabe por quê? E trabalho, inclusive, ensino meus alunos a desenvolver essas metas, necessidades. Sabe por quê? Porque isso, gente, é garantia de sucesso. Quando você vai fazer análise financeira, é muito interessante. Se você conhece algum consultor financeiro, pergunta para ele que ele vai confirmar o que eu estou te dizendo agora. Sabe o que acontece com as pessoas? Na realização financeira ali, você está tentando se organizar, você está tentando trabalhar isso, sabe o que acontece? Pelo menos metade do seu dinheiro vai em comida, tá? Você gasta metade do seu dinheiro em comida. O brasileiro gasta metade do dinheiro dele com comida. Sabe por quê? Porque você não pensa nisso que eu estou falando e muitas vezes a comida é o que te dá realização, uma falsa realização. Estou usando a comida, mas a gente pode usar aqui também a bebida, tá? O álcool principalmente aí, tá? Tá nesse lugar. Tem pessoas que gastam dinheiro com sexo, por exemplo. Sabe por quê? Porque elas não entendem o que são necessidades de autorrealização. Mas eu estou falando isso para te falar que você precisa começar a mudar seu mindset. No próximo vídeo eu quero aprofundar aqui nessa pirâmide e te falar das metas e necessidades, porque você precisa entender isso. E depois você precisa pensar como colocar em prática essas metas, necessidades e trabalhar isso no seu dia a dia, no seu consultório, na sua vida e em tudo que você faz. Mas sabe por que é importante a gente ter mindset? Porque nós queremos crescer e nós não queremos viver uma vida que está na base da pirâmide. Muita gente morre sem passar do terceiro degrau da pirâmide. Ele tem necessidades fisiológicas, porque essa você não precisa fazer esforço nenhum para ter. Às vezes você precisa fazer esforço para controlar, né, os excessos dela. Ele tem necessidade de segurança, que é o que muitos psicólogos vivem, tá? Tem muitos psicólogos vivendo nessa base aí, no segundo degrau da pirâmide. Eles preferem continuar atendendo plano, porque é necessidade de segurança. Isso fica mais fácil para ele. Ele não tem grandes ganhos, mas também não tem grandes perdas, né? E muitos chegam até no terceiro ali do relacionamento, mas da autoestima para cima, muitos não alcançam. E na verdade, a autoestima devia ser o topo da pirâmide e a autorrealização a base para que você chegue no que eu estou dizendo. Mas eu quero te dar algumas dicas para você começar a mudar o seu mindset e pensar de forma diferente sobre isso. E a primeira dica que eu tenho para te dar é qual é o seu propósito. Você já parou para pensar em propósito? Você já encontrou um propósito no que você faz? A carreira profissional dentro da saúde, ela tem muitos propósitos. E o profissional da saúde, ele é visto como herói. E é mesmo, eu concordo. Eu me acho, às vezes, uma heroína por fazer algumas coisas que eu faço e por trabalhar algumas coisas que eu trabalho, eu me sinto assim e gosto disso. Só que, qual é o propósito do seu trabalho? Muitas vezes, o propósito do nosso trabalho está muito voltado para o outro e não para nós. Tome cuidado com isso. O seu propósito precisa estar focado em você também. Você tem que ter resultado no outro, mas você tem que ter um propósito para você. Então, esse é o primeiro ponto. Pense sobre isso. Esse vídeo de hoje, ele não tem o objetivo de te dar soluções práticas. Ele tem o objetivo de te tirar da sua zona de conforto. Então, eu espero que desde o início desse vídeo, você esteja pensando em tudo que eu estou falando e fazendo uma autoanálise.
E se você está gostando desse vídeo, vai lá e ativa as notificações para que você receba mais vídeos como esse que eu faço toda semana e coloco aqui no canal, né? Então, propósito, ele passa por realização pessoal também e por atingir objetivos que você tem na vida. E se você não tem propósito, é hora de você buscar autoconhecimento, né? Eu gosto de dizer que conhecimento mais autoconhecimento é o sucesso. Então, se você quer ter um consultório de sucesso, junta conhecimento com autoconhecimento. Tem muito profissional por aí extremamente capacitado e inteligentíssimo, mas não tem autoconhecimento de nada, isso serve, né? Nós não vamos atingir os nossos próprios objetivos porque nós nem sabemos quais são. Então, qual é o seu propósito? Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Segunda coisa, treine a sua mentalidade de crescimento. Te expliquei aqui o que é mentalidade de crescimento e você precisa crescer cada vez mais. Por quê? Acreditar nas suas habilidades, acreditar em quem você é e desenvolver uma carreira dentro do que você acredita para você, no que você quer alcançar. E não deixe de pensar em dinheiro, porque nós temos que pensar em dinheiro sim. Essa galera que está aí falando que não tem que pensar em dinheiro está perdendo muito tempo na vida e está caminhando para o vale da frustração. Então toma cuidado com isso. Terceira coisa, resiliência. Nós temos aí uma fala de resiliência o tempo todo, de ensinar as pessoas a ter resiliência, nós sabemos explicar isso muito bem. Mas como é a sua resiliência? Porque uma coisa é fato, a gente está aqui falando de mentalidade de crescimento, a gente está aqui falando de desenvolvimento, de processos que vão alavancar nossa carreira, mas tem coisas que não vão dar certo. Eu posso contar para vocês várias coisas que eu fiz e que foram frustradas e que não deram certo. Mas eu tinha que ter resiliência e resolver rápido. Em algumas delas, inclusive como empresária, eu tinha um dia para tomar uma decisão. Então eu tinha menos de 24 horas para trabalhar minha resiliência. E sem resiliência, você não recomeça, você não recupera e não faz o processo voltar para o que você quer, que é o seu propósito. Mais uma dica importante, entenda o seguinte: tenha foco na solução, seja objetivo. Nós psicólogos temos uma tendência muito grande a achar que nós temos que desenvolver toda essa carreira em prol do outro. Beleza. Mas nós queremos ir no tempo do cliente e é o certo. Beleza. Nós também queremos seguir todas as teorias que nós acreditamos também é correto. Só que você já parou para pensar que cada paciente que entra no seu consultório é individual, ele é único? Então, minha gente, vamos pensar nisso? Foco na solução. Cada paciente que entra no meu consultório, ele é único e individual. E eu trato ele dessa forma. Eu faço para ele um plano de tratamento. E nesse plano de tratamento, eu caminho com foco na solução que ele busca. Sabe que no meio do processo, né, a gente às vezes identifica algumas outras coisas que a gente percebe que o paciente poderia evoluir. Mas eu nunca posso perder o foco da solução que esse paciente tem. E isso você tem que fazer para sua carreira também. Tenha objetivos específicos para sua carreira e foque na solução. Foque na solução. E você vai alcançar os seus resultados à medida que você tiver esse foco. Então isso é muito importante. Mais um ponto para vocês pensarem: vocês trabalham sozinhos ou trabalham em equipe? Por que a gente fala tanto em equipe no mundo corporativo? Por que a gente fala tanto em equipe nas clínicas, nos espaços e aonde a gente vai? Porque equipe, gente, traz reconhecimento. Equipe traz compartilhar. Equipe traz trocas de pacientes, né? E entenda o seguinte: se você trabalha numa clínica, ou se você trabalha num consultório sozinho, ou se você trabalha online, nunca esteja sozinho. Isso te ajuda a crescer, sabe? Sabe aquele café que você toma com um colega? Que seja 10 minutos? Isso faz toda a diferença, gente. Às vezes você aprende algo ali em 10 minutos que faz diferença. Às vezes você aprende algo ali que faz todo um sucesso na sua carreira. Esteja sempre com pessoas, isso vai te ajudar a evoluir. Mais uma coisa importante: como você lida com feedback? Você é bom de feedback? Você aceita ou você sabe dar feedback muito bem? Feedbacks são importantes e eu faço isso com os meus pacientes constantemente, tá? Saindo da sessão, o que você acha do nosso trabalho aqui? Me dá um feedback do nosso trabalho. Você está caminhando para o que você precisa? Você está caminhando para aquilo que você deseja? Isso é importante para a gente saber se nós estamos conduzindo o nosso trabalho da melhor forma.
Outro feedback importante é das supervisões que você faz, os seus supervisores, os seus mentores, os seus colegas de trabalho, tá? É muito importante nós não ficarmos presos dentro de nós. Nós precisamos ouvir pessoas que nos mostrem o caminho. Isso é importante, sabe por quê? Quando nós recebemos feedbacks, nós construímos em nós mentalidade de mudança e sabemos que temos que estar em constante evolução. E você, como psicólogo, sabe disso, né? Mas você muitas vezes faz isso com seus pacientes e não faz isso para si mesmo. Eu já ouvi isso de vários psicólogos. E teve uma vez que me marcou numa fala que ele falou assim: mas a minha vida não tem nada a ver com o meu consultório. Eu falei, certo. E isso, inclusive, está no nosso código de ética. Nós não podemos misturar a nossa vida com o nosso consultório. Ok, você está evoluindo como pessoa, você está evoluindo no consultório. Volta lá no Maslow, na pirâmide. Se você evolui para chegar no topo da pirâmide, você tem autorrealização, quer dizer que você consegue fazer tudo. E muitas vezes a nossa mente nos engana. Nós não trabalhamos diretamente com isso, né, gente? Com os enganos que a nossa mente traz. Feedback vai te ajudar a fugir desses enganos e a melhorar a sua estrutura. E para fechar essa nossa lista aqui, eu queria que você pensasse no seguinte: como você visualiza o sucesso? Eu vou te dar uma dica prática aqui para você fazer isso. Vai para o seu consultório, para o seu quarto, para um lugar onde você esteja sozinho. Pega um papel, coloca ali na sua mesa, deixa a caneta do lado, onde você estiver, coloca ali. Fecha os olhos, sabe? Faz aquela postura. Vocês sabem que é uma meditação, né? Então a meditação ela faz parte da minha vida e algumas técnicas meditativas nos ajudam muito a alcançar resultados. Então, faz o seguinte: senta com a postura, coluna ereta, fecha os olhos, por que não deitado? Porque eu quero que você esteja em alerta, tá? E o seu sistema nervoso, ele fica em alerta nessa posição aqui. Vocês sabiam que preocupar com a sua coluna é princípio de saúde mental? Isso é uma verdade. Você vai fazer esse movimento aqui. Coluna ereta, baixa a sua cabeça, fecha os olhos e respira fundo. Faz isso por algumas vezes. E aí, quando você já perceber que a sua respiração te acalmou, que a sua respiração já reduziu os pensamentos, né? Porque a nossa respiração, ela não vai acabar com os pensamentos, ela vai criar espaços na mente. Seu pensamento vai desacelerar. A hora que você vê que seu pensamento desacelerou, se pergunta isso: qual é a visão de sucesso que eu tenho? Começa a visualizar o sucesso. Ali de olhos fechados, se quiser coloca uma musiquinha, sabe, esse ambiente para te ajudar a tirar distrações. Então coloca uma música, fecha os olhos e começa a visualizar o sucesso. Como seria a Michelle tendo sucesso? Se veja nisso. Se veja nesse movimento. Como seria o sucesso? E aí, quando você terminar, pega o papel que você deixou ali do lado e escreve. Começa a pensar no que você tem que fazer, quais são as atitudes que você tem que ter para chegar nesse sucesso que você visualizou. Eu espero que esse vídeo te faça refletir e te faça sair da zona de conforto para que você alcance o resultado que você tanto sonha. Se você quer mais conteúdo, me acompanha por aqui ou pelas redes sociais, pelo nome Michelle Branquinho Psi. Até a próxima, pessoal!